Olá, eu sou Suzana Style e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de David Copperfield, de Charles Dickens. Este é um romance de Charles Dickens lançado em 1850. Na verdade, ele saía primeiro em folhetins durante o período de 1849 e 1850, até que finalmente foi lançado o livro A História Cheia. E é um romance de formação em que a gente vai encontrar a vida de um personagem desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Então a gente vai acompanhando toda a formação, o desenvolvimento desse personagem. E é um personagem maravilhoso. É uma das histórias mais profundas que eu já li. Um garoto maravilhoso, desde sempre ele foi assim. E os anos que passa de intenso sofrimento ainda fez dele uma pessoa melhor. Não que o sofrimento tenha feito dele uma pessoa melhor, mas assim, o sofrimento não impediu que ele, de fato, brilhasse como ser humano que era. E é um personagem extremamente bem elaborado. Então, de aproximadamente 15 romances que Charles Dickens escreveu, este é o querido dele, é o favorito. Mas tem muito de autobiográfico aqui. O próprio Charles Dickens teve uma infância muito difícil, teve que trabalhar quando criança, e isso vai acontecer aqui também nesta história. Lembrando que este romance ele foi escrito no período da Era Vitoriana, onde havia então o reinado da Rainha Vitória na Inglaterra, que vai ficar aproximadamente entre 1836 até 1901. E neste período, se consolidava o romance como uma das obras mais queridas, né? Os romances eram extremamente apreciados, ficaram entre os escolhidos, entre crônicas, poesias, enfim, o romance era aquilo que ganhava o coração do público. Neste período vitoriano, se falava muito sobre o meio social. E pela primeira vez, um personagem pobre, maltrapilho, acaba sendo o personagem principal, né? Foi uma grande sacada de Charles Dickens fazer isso. Mas, na verdade, ele é de uma grandeza absurda, esse garoto, com todas as suas dificuldades, problemas, deficiências no sentido social. O que vai acontecer aqui é uma coisa fantástica, assim. Então a história inicia com o nascimento de David Copperfield. Ele é filho de uma moça ainda, ela é muito jovem e ela já está viúva. Então apenas na casa existe essa mãezinha, ainda jovem, David Copperfield, que acaba de nascer, e a sua babá, a Peggotty. É uma personagem incrível, assim. E a vida deles vai muito bem, obrigada, porque ela, embora viúva, ela tinha uma forma de vida assim, financeiramente equilibrada. O marido havia deixado assim, dinheiro suficiente para ela ter uma vida confortável. Mas acontece que quando David Copperfield tinha aproximadamente 8 anos de idade, a mãe dele resolve se casar com um homem que tem aparecido ali nas redondezas, sabe? Fazendo a corte a ela. Então ela se casa com essa pessoa e de cavalheiro, muito assim agradável que ele se mostrava, acabou se revelando um verdadeiro monstro. E por ela ser muito jovem, a intenção dele, por ser também um homem assim com um pouco mais de idade que ela, eles tinham uma distância boa de idade, ele queria moldar ela, sabe? Então, assim, era como o prazer dele. Ele se mostra uma pessoa extremamente sórdida, mas ele queria dominar tanto ela, nem vou falar do filho, então, ele tinha, assim, uma obsessão pelo garoto, uma obsessão. Ele maltratava esse menino de um jeito absurdo, assim, e ele fazia essa mãezinha acreditar que ela criava muito mal esse filho. E ele precisava ser disciplinado com um jeito muito rude, muito brutal mesmo. Para piorar a situação, ele veio morar ali na casa, então, de David Copperfield, e trouxe uma irmã, que nada mais é que um general. Uma pessoa horrível, tão horrível quanto o irmão, dominadora, e ela estava ali com a função de vigiar a família, sabe assim? O propósito dito às claras
é que eles estavam querendo o melhor para aquela família, né? Que ele ia cuidar do filho dela, dela própria, de forma que se criassem boas personalidades ali. Mas o que ele fazia, na verdade, era destruir aquele lar, ele destruía aquelas pessoas, as emoções, né? Ele fazia a mãe de David Copperfield se acreditar uma bobona, incapaz de criar seu filho, que sim, ela estava precisando mesmo desse domínio, porque provavelmente ela não estava criando bem seu filho. Ela começou a duvidar de si mesma, da forma como educava o filho, e a Peggy, que é a babá de David Copperfield, ela vê claramente o que está acontecendo, que na verdade é um monstro disfarçado e que já é tarde demais para se fazer alguma coisa, porque naquele período não se falava em divórcio, em separação, enfim. Então, Peggy com tanta fragilidade, né, porque nada mais era que uma babá naquela casa, uma simples empregada, mas ela viu o que estava acontecendo, ela tentava de todas as formas defender o garotinho. Mas ele era aprisionado em quartos assim, sozinho, sabe, trancado. Sabe quando deixa pão e água, quando começam as surras, umas coisas horríveis assim. E tem momento que a mãe dele vê que tá tudo errado e ela queria se manifestar e esse atual marido impede ela de qualquer procedimento, de cair em defesa do filho, esse general que é a nova cunhada dela, então, pensa assim num par de vilões terríveis, né? Bom, e esses irmãos acabam convencendo a mãe de Copperfield de que era importante que ele fosse estudar fora, ficar instalado em um colégio interno. E assim aconteceu, ele ficou lá por um bom tempo, eu acho que por uns 2 anos, e quando ele regressa, a mãe dele está com um bebezinho no colo. Ele teve um irmãozinho e nem sabia. Ele mal tinha contato, assim, sabe? Pouquíssimas vezes ele recebia a comunicação da parte da mãe nesse colégio interno, tudo manipulada por esse novo marido, né? E, enfim, foi uma grande surpresa ele chegar e ver a mãe com aquele pequeno estranho no colo, né? Para ele era uma novidade, não tinha ainda laço com essa criança, né? Mas não demorou muito, a mãe já estava ficando muito debilitada em sua saúde por conta dos maus tratos que ela vinha sofrendo com esse padrasto, com esse novo marido. E não demora muito, logo depois do parto ela morre. E o bebezinho já morre no dia seguinte também. Então, mais uma vez, David Copperfield se vê completamente sozinho e na mão agora de 2 estranhos, porque esse padrasto ele tem direitos legais sobre essa criança. Como família, além desse núcleo que eu já comentei, ele tinha apenas uma tia, que é irmã do seu pai. Essa tia, no dia que ele nasceu, ela veio visitá-lo. Ela morava em outro lugar, se eu não estou enganada, em Londres, ou em alguma cidadezinha muito próxima a Londres. E ela havia visitado Copperfield quando nasceu, mas ela estava crente de que estava nascendo uma menina. E quando nasceu um menino, ela ficou tão revoltada, com tanta raiva, que ela foi embora imediatamente, assim, ainda brigou com o médico que havia feito o parto de Copperfield, da mãe de Copperfield. E assim, é uma senhora muito engraçada. Depois ela vai se revelando uma pessoa incrível, assim, mas no primeiro momento pensa numa rabugice total, assim. E você fica com muita raiva dela, sabe? Mas ele acaba... Então, se tem essa tia, mas ela está afastada até então dessa história. E quando ele fica assim, sozinho, sem uma mãe, o que acontece? Esse padrasto coloca ele para trabalhar num outro lugar distante, muito distante, sabe? Ele vai passar a trabalhar fora, esse menininho, para sustentar a sua vida, para sustentar-se sozinho, assim. Ele pagava seu próprio aluguel numa pensãozinha chechelenta, ele pagava a própria alimentação, ele chegou num lugar desconhecido, levado por pessoas desconhecidas, e não era assim uma criança sendo entregue aos cuidados de uma outra pessoa, de mão para mão. Ele era levado por terceiros, ninguém conhecia ninguém, então assim, ia numa carruagem que levaria ele através dos serviços de correios, por exemplo, até a cidade X. Lá estaria uma pessoa que ele sequer sabia o nome,
que vinha ali para pegá-lo, então, naquele momento de chegada. Levava ele até um determinado lugar, enfim, até ele chegar ao local onde iria trabalhar e ao local também onde iria dormir, essa pensãozinha, tudo pago por si mesmo, por ele mesmo. É uma coisa de picar o coração, assim. Tudo que esse menino vai sofrendo, a gente vai entrando numa dor tão grande por ele, sabe, num sofrimento. E é muito difícil de você ver tudo aquilo, e ele é um garoto extremamente doce, bondoso. Ele não provoca a ira de ninguém. Não dá para entender como esse padrasto tem tanto ódio dele. Mas é aquele homem assim que não tem explicação para ser quem ele é. Sabe, algumas coisas não se tem justificativa, não se tem como esclarecer. Elas simplesmente são, e são terríveis, né? Então ele eu via ele como um ser diabólico, e você não justifica o diabo, né? Não tem como. Então ele tinha, assim, o que ele podia imaginar de coisas ruins para fazer contra essa criança, ele fazia. Bom, ali então, David Copperfield inicia uma nova vida, com 10 anos de idade, então como se fosse um adulto, trabalhando para o seu próprio sustento. Já não estudava mais, já não tinha mais condição de estudar. E neste ambiente em que ele está trabalhando fora, como se fosse um adulto, ele acaba conhecendo muitas pessoas daquela sociedade, da baixa sociedade da Inglaterra. Então, pessoas que vivem assim na rua, pessoas que vivem em condições paupérrimas, e por aí vai. Só que são pessoas que, não porque são pobres, elas são indecentes. Tem muita gente boa que ele vai conhecendo e vai fazendo assim amizade, que depois a gente vai vendo, essas amizades vão se perpetuando. E quando num certo momento, depois de tanto sofrimento, ele vai lembrar que certa vez a babá, a Peggot, havia dito a ele que ele tinha uma tia, né? E era uma tia que tinha boas condições financeiras, inclusive, alguém que poderia, talvez, né, socorrê-lo. E ele não pensou duas vezes, ele abandonou tudo, fugiu e foi, por seus próprios esforços, fez uma viagem, só sabia que ela ficava... por exemplo, essa tia morava num local afastado, próximo ao local X. E ele foi com essa única referência, né? Foi fazendo viagens assim a pé, sabe? Dos pezinhos dele não aguentarem mais caminhar. E caminhou por muito tempo, assim. Fala-se em algo em torno de uma semana, já sem calçado, muito debilitado. Mas finalmente ele consegue encontrar essa tia. E daí por diante, as coisas entram numa nova fase. Então, se vê ali a ascensão de uma criança, de um ser humano, com muitas outras possibilidades, e muitas coisas novas vão se agregando a essa história. A gente vai acompanhar reviravoltas, superação. Então, tem tanta coisa linda que vai acontecer a partir daí. É um livro de 1120 páginas aproximadamente, mas vale cada página que você lê. Ele vai te envolver de uma forma tão completa, você vai se sentir parte dessa história, você vai querer saber do final desse garoto, você quer ver ele ser resgatado dessa vida maldita que jogaram ele, né? E ele vai conseguir, com a graça de Deus, ele vai conseguir ser um homem respeitável, enfim. Toda a trajetória de David Copperfield é feita assim de partes profundamente marcantes para a gente. É uma história que você vai levar para a vida toda. Então, se você gosta de romances, se você gosta de literatura, de boas histórias, não pode ficar sem ler David Copperfield. Vai ser o antes e depois na sua história como leitor. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito da edição da Penguin. A edição em si é maravilhosa, mas o produto, o livro, olha só o estado que ele fica. Se é um livro de mais de 1000 páginas e ele não é em capa dura, é claro que ele vai sofrer alguma coisa, mas aqui ele não sofreu alguma coisa, ele sofreu todas as coisas. A capa não fecha e eu mantenho ele com peso há dias, deve estar uma semana talvez, pressionando.
mas ele não recupera, sabe? A capa, logo nos primeiros dias, tá vendo que ela começa a se separar? Essa parte preta ali, ó, da parte interna, é uma qualidade horrorosa. É muito ruim. Então, é uma característica desses livros da Penguin. Eles não têm orelha, tá vendo? Ó? Vem uma capa seca. E o que prejudica, né? Porque faz exatamente acontecer isso. A orelha ele cria para fora, ele sozinho. Já que não colocaram uma orelha no livro, ele se coloca, tá vendo? Só que a orelha fica para fora. É uma coisa horrorosa. Então, a minha sugestão, não compre essa edição Penguin. Por que eu comprei? Estava numa promoção com R$30 de desconto. Burra, me arrependo muito, muito, porque afinal de contas, R$30 não faria diferença, porque é um livro que eu vou querer ter para sempre. Por causa de R$30 eu vou lembrar com muita raiva disso aqui sempre, sabe? Eu tenho outros, eu devo ter no máximo aí, além desse, eu acho que uns 4 livros da Penguin. E todos eles, pequenininhos, fininhos, não importa o tamanho, ele abre a capa dessa forma. E é claro, como esse foi um livro lido durante alguns dias, aí a detonação é ainda maior, né? Cuidado com livros eu tenho, e muito, mas é uma situação assim, é irrecuperável, sabe? A situação da capa dele. Então, se você ainda não comprou o seu David Copperfield, eu sugiro que você compre de uma outra editora, não esse. Clássicos Penguin, sinceramente, não dá certo. Então, eu agradeço a sua presença aqui, espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!